Muito bem, muito bem. Chegou o momento da palavra de Deus. Queridos, eu sou o pastor Beto Guedes, daqui do Recife, e convido a todos agora, em nome de Jesus, abra a tua Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 por diante. Encontramos aí a parábola do bom samaritano. Versículo 25 por diante diz assim, querido: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Interessante, um doutor da lei, conhecedor da verdade de Deus, e agora se apresenta a Jesus como uma pessoa que não conhecia o seu próximo. E aí Jesus conta ali uma história maravilhosa. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu na mão dos salteadores, que tomaram tudo que ele possuía, e não satisfeito, o espancaram e deixaram meio morto à beira do caminho. A Bíblia também nos fala que descia ocasionalmente pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o homem que ministrava a palavra de Deus no templo, o homem que tinha conhecimento da verdade de Deus, o homem que ensinava ao povo, que orientava o povo. Agora olha para aquele homem meio morto à beira da estrada e passa de lá. Queridos, a Bíblia fala que na lei Moisés determinou que ninguém tocasse no morto para não se contaminar. E aquele sacerdote, olhando aquele homem meio morto à beira do caminho, observe que a Bíblia não diz que aquele homem estava morto. Aquele homem estava meio morto. Significa que ainda havia esperança para ele, que ainda tinha jeito para ele. Significa que ele não tinha perdido ainda a sua vida. Significa que ele tinha ainda o direito de uma chance. Aquele sacerdote, olhando para aquele homem meio morto, quem sabe até ao avistar o sacerdote se aproximando, ele não pensou: bem, agora eu vou sair dessa situação. Agora eu vou receber socorro, eu vou receber ajuda. Está se aproximando o homem da palavra, o homem que ensina no templo. Está se aproximando o homem que conhece a verdade de Deus. Eu agora vou receber socorro. Mas que decepção. Aquele sacerdote, olhando aquele homem meio morto, passou de largo. E a Bíblia também nos relata que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo levita. Era como um diácono da igreja. Cuidava da parte do louvor, cuidava do templo, estava nos cultos, ouvindo o ensinamento da verdade de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele levita, ao observar aquele homem meio morto à beira do caminho, passou de lá. Mas outra decepção para aquele homem que estava ali meio morto. Queridos, a Bíblia fala que descia também pelo mesmo caminho um certo samaritano, que olhando para aquele homem que estava ali meio morto à beira do caminho, sentiu íntima compaixão por ele. Desceu da sua cavalgadura
e colocou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Pegando aquele homem, colocou na sua cavalgadura e levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte chamou o dono daquele estabelecimento e disse: está aqui 2 dinheiros, cuida bem dele. Quando eu voltar, se passar mais alguma coisa, eu te restituirei. Sabe, queridos, esse eu significa sem interesse. O amor, querido, é tridimensional. Eu não posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Eu não posso amar o meu próximo se eu não me amo. O amor, queridos, é tridimensional. Eu preciso me amar para amar o próximo. Eu preciso amar o próximo para amar a Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós encontramos nesse texto 3 filosofias de vida. A primeira é a dos salteadores. O que é meu, o que é teu é meu também, se eu puder tomar, roubar. Nós encontramos a filosofia de vida do sacerdote e do levita. O que é meu, o que é teu, se você perdeu, problema seu. Mas nós encontramos também aí a filosofia de vida do bom samaritano. O que é teu, mas o que é meu é teu também. Sabe, queridos, precisamos aprender com o bom samaritano. Jesus não está procurando pessoas que só têm rótulo, título, que tem conhecimento da palavra de Deus, que prega bonito, que canta bonito, sabe? Que profetiza até bonito, que fala em línguas. Jesus não está à procura desses. Jesus está à procura dos bons samaritanos, que independente de cor, de raça, de tribo, de nação, está disposto a fazer a diferença. Jesus, ele está procurando os bons samaritanos, que bom samaritano faz a diferença. Só desce para socorrer alguém que precisa quem tem azeite e vinho. O vinho neutralizava qualquer tipo de bactéria ali naquela ferida, por conta do álcool. O azeite, queridos, o azeite exalava aquele odor e evitava que uma mosca viesse pousar naquela ferida e infectá-la. Sabe, queridos, nós precisamos ter azeite e vinho e fazer a diferença. Tem muita gente, infelizmente, que só tem rótulo, só tem título, sabe, queridos, mas não tem azeite, nem tem vinho. Faz acepção de pessoas. Esse eu posso socorrer, essa eu posso ajudar, que eu sei que vai ter um retorno muito bom para mim, para as minhas finanças. Mas, querido, quem tem a mente de Cristo é bom samaritano. Apesar dos samaritanos ser alvo de críticas pelos judeus, havia uma hostilidade entre eles. Depois que eles retornaram do exílio, eles eram tidos pelos judeus como um povo misto, e aí não eram mais bem-vindos lá em Jerusalém. Eles não podiam mais ir adorar lá em Jerusalém. E aí os samaritanos construíram um templo que eles até chamaram de templo rival, lá no Monte Gerizim, porque eles não eram mais bem-vindos em Jerusalém.
Quando um judeu saía de Jerusalém para a Galileia, quando chegava na Judéia, ele pegava o caminho mais longo pela Pérea, só para não passar por cidades samaritanas. Sabe, queridos, havia essa hostilidade, eles se agrediam. Mas neste momento, aquele samaritano, ele desce da sua cavalgadura e vai atender aquele homem que estava ali precisando de socorro, que ainda tinha uma chance, ainda queria viver, ainda podia viver. Sabe, queridos, Jesus pergunta àquele certo doutor da lei: quem desses três é o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Sabe, queridos, a vontade que aquele doutor da lei, naquele momento, ele teve, eu acredito que foi de dizer: foi o judeu que ajudou, foi o judeu que desceu da cavalgadura e colocou azeite e vinho e levou para a estalagem. Mas ele teve que dizer: foi o bom samaritano. O bom samaritano. Olha, não foi um judeu. E às vezes você espera tanto de alguém e critica tantas pessoas. Sabe, querido, tem pessoas que é assim. Às vezes defende tantas pessoas e critica tanta gente. E muitas vezes aqueles que você critica no momento da adversidade, da dificuldade, é ele que vai te socorrer, é ela que vai te socorrer. Sabe, queridos, nós aprendemos muito com essa história do bom samaritano. Quem sabe alguém poderia até comentar e dizer: problema dele, se ele desceu de Jerusalém para Jericó, se ele saiu da cidade forte e caiu na mão dos salteadores. Ele bem sabia que havia perigos naquela descida, naquelas estradas. Ele desceu porque quis. Ninguém sabe a necessidade de ninguém. Sabe, Jesus não revela a necessidade que aquele homem teve de descer de Jerusalém para Jericó. Porque se ele não tivesse uma necessidade, ele não o teria descido. Sabe, queridos, é muito fácil criticar, mas o bom é a gente ajudar, fazer a diferença. Tem muita gente que não ajuda e ainda fala para alguém não ajudar, para não se contaminar. Sai de junto dele, só vive caindo do evangelho. Sai de junto dela, ela chegou agora, e só Deus sabe o que ela estava fazendo no mundo aí. Sai de junto para não se contaminar, queridos. Que você seja um bom samaritano, que você dê uma chance a quem precisa viver. Vamos aprender com o Senhor sempre de que Ele é especialista em dar chance e faz qualquer negócio para nem eu e nem você se perder. Não vamos ser egoístas. Vamos dar uma oportunidade para quem quer viver. Sabe, queridos, certa vez eu estava em uma congregação, em um círculo de oração. Naquela tarde, estava lotado. E eu ministrei a palavra de Deus ali. E fiz o convite e veio uma irmã. E quando aquela irmã veio até a frente, aquela mulher, ela veio até a frente, algumas pessoas menearam a cabeça. E outras depois vieram falar comigo e disseram: essa daí, pastor, entra e sai, não se firma nunca. Mas naquela tarde, Deus falou o coração daquela mulher, ela voltou chorando. Até hoje, ela se encontra dentro da casa do Senhor, adorando a Ele e trabalhando na casa de Deus.
envolvida na obra do Senhor. Queridos, vamos aprender a dar chance. Eu conheci um evangelista que já dorme no Senhor, que me ajudou muito. Aquele homem de Deus aceitou Jesus, mas na noite que ele aceitou, ele não conseguia ficar nem em pé, de tão alcoolizado que ele estava. Mas naquele momento que foi feito o convite, ele aceitou o Senhor. E sabe, queridos, partiu como evangelista da igreja. Meus irmãos, vamos aprender com o bom samaritano e deixar de fazer acepção de pessoas. Quem somos nós para dizermos quem vai para o céu e quem não vai? Quem tem direito e quem não tem de ir? Quem tem o direito de ter chance ou não? Nós somos chamados para fazermos a vontade de Deus. Sabe, a Bíblia diz que uma certa vez Pedro e João, eles iam chegando junto do templo, na porta chamada Formosa. Ali colocaram um paralítico, e aquele homem estava ali mendigando. Os homens só conduziam ele até a porta. E Pedro e João vinham se aproximando, e aquele paralítico lhe pediu uma esmola, estendendo as mãos para Pedro e João. E Pedro e João, naquele momento, Pedro disse: olha para nós, fixando os olhos nele. Pedro e João disse: olha para nós. E aquele homem olhou para Pedro e João, esperando receber uma esmola, como de costume. Pedro disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, pegando pelas suas mãos. Levantou, aquele homem deu um salto, sabe, queridos, e entrou com Pedro e João no templo, e as pessoas ficaram maravilhados, porque estavam reconhecendo que era o paralítico que vivia o tempo todo ali na porta, pedindo esmola. Quantos passavam por ali e davam esmola àquele homem? Pedro e João fizeram a diferença. Pedro e João não eram homens para dar esmola. Pedro e João eram homens que foram escolhidos por Deus para fazer a diferença, para que através dele o milagre acontecesse. Queridos, você não foi escolhido, nomeado por Deus para dar esmola. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você fazer a diferença. Então faça a diferença em nome de Jesus. Faça a diferença. Faça a diferença. Em nome de Jesus. O que é que você tem? Aquele bom samaritano tinha azeite e vinho. O que é que você tem, queridos, para fazer a diferença? Olha, queridos, aquele bom samaritano, como eu disse, levou aquele homem até a estalagem. No outro dia chamou o dono da estalagem e disse a ele: está aqui 2 moedas. Cuida bem dele. Se passar alguma coisa, quando eu voltar, eu te restituirei. Jesus já nos deu essas 2 moedas para a gente cuidar dos que estão enfermos, dos que estão doentes. E você pode me perguntar: pastor Beto Guedes, e Deus já nos deu essas 2 moedas? Já. Está aqui, querido. Está aqui. O Velho e o Novo Testamento. Está aqui essas 2 moedas. Velho e Novo Testamento. Vamos usar essas 2 moedas para a gente salvar vidas. Para a gente cuidar de vidas que estão aí perecendo, precisando de socorro, de ajuda. E muitas vezes você passa de largo, sabe? Muitas vezes passa porque não faz parte do teu círculo de amizade. Não faz parte do teu nível intelectual. Não faz parte da tua família. Mas não esqueça que tem uma alma
e de que Jesus veio buscar os que estavam enfermos. Nós somos os bons samaritanos que o Senhor conta conosco, com cada um de nós. Não esqueça disso. Fomos escolhidos para ser bons samaritanos. Não fomos escolhidos para ter rótulos, títulos e ficar nisso. Eu agora eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou auxiliar, eu sou dirigente de campanha, de círculo de oração, de órgão de igreja. Querido, eu sou missionário. E quando a ovelha ferida, que precisa de socorro, vem pedir ajuda, vem pedir uma palavra, olha logo no relógio e já apresenta como se não tivesse tempo. E não esquece que Deus te escolheu, que o Senhor nos escolheu para a gente ter tempo para as ovelhas do Senhor, para os que estão perdidos, para os que estão enfermos, os que estão mal resolvidos espiritualmente. Não esquece disso. Seja um bom samaritano. Não queira ser aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que só tem um rótulo. Não queira. Mas faça a diferença. Aquela mulher disse para seu marido: eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Não queira ter só o rótulo de santo homem de Deus, de santa mulher de Deus, mas faça a diferença através da sua atitude. No nome de Jesus, se você tomou posse dessa palavra, levanta a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse dessa palavra, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, que você possa ser um bom samaritano. E deixa eu só lembrar que os bons samaritanos, na realidade, estão em extinção. A gente está vendo muita gente com rótulo, com título, mas muitos não colocam em prática o que aprendeu no templo. Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.